Oi pessoal, eu sou Kátia Maquinês e esse é o Horizonte Pod. Nós estamos no segundo episódio e eu sou branca, tenho cabelo na altura dos ombros, estou usando óculos e uma blusa listrada com vermelho e preto. Ao fundo tem uma parede branca com umas circunferências, umas listas azuis. Eu trouxe hoje para a gente falar sobre os heróis de escola pública, um grande herói aqui para mim, um estudante incrível que eu tive o privilégio de ter no 6º ano na minha sala, uma criança incrível que o nome dele já representa quem ele é Emanuel, né? E a gente dá a tradução do Deus conosco. Esse menino é incrível, assim, sempre foi um doce de criança, admirado por todos na escola. E quando eu estava desenvolvendo o projeto OBMEP na escola, eu cheguei nas salas recrutando os alunos que estivessem interessados em participar. E aí, essa criança linda, maravilhosa, que era um piquititinho muito fofo, levantou a mão e começou a participar. Ele e o Albertinho, da outra turma, os dois nunca faltaram uma aula, os dois faziam todos os trabalhos, participavam de tudo. E quando abriu o projeto Colibri, que é um projeto da aeronáutica, no Campo dos Afonso, para preparar os alunos para o Colégio Naval, EBICAR, e tirar os alunos da escola, recrutar esses alunos que estão na escola pública, que têm sonho de seguir uma carreira militar e que os pais não têm condições de pagar cursinho, esse projeto busca essas crianças. E eles se interessaram e fizeram o processo seletivo, e aí eu montei com eles um preparatório dentro da escola para preparar eles para a prova. E aí o povo com medo, né, Manuela, de não ir bem, de não passar, né? Ele foi o 6º colocado e eu lembro na época o Albertinho foi o 10º colocado. Não, foi o 8º. 8º, aí, beleza. E também lembro de uma coisa muito legal, que quando o Emanuel levou o certificado, eles têm que levar o boletim escolar, e o Emanuel levou o boletim e só tinha 10 em tudo. E aí, ninguém melhor para contar essas histórias aí do que o próprio Emanuel. Como é que você conheceu o projeto? Conta aí a sua versão. Primeiramente, me apresentando, né? Eu sou branco, altura mediana no brasileiro, tenho um porte físico bom, né? Relativamente atlético. Cabelo topete, cabelo que manda na minha autoestima. E, enfim, continuando. Eu conheci o projeto Abrindo Horizontes quando eu estava numa prova, se não me engano, numa prova de ciências, e aí entrou uma professora do nada na sala de aula, perguntou quem queria ficar no contraturno para aulas, né, preparatórias para Olimpíadas, e que no futuro se tornou também preparatórias para o projeto socioeducativo Colibri, né? E eu aceitei essa proposta. Eu parei e pensei, não, vou ficar no contraturno, vou dar essa chance. Eu aceitei, não me arrependo até hoje. Foi, na verdade, a decisão marcante na minha vida. Se eu não tivesse aceitado e tido todas as aulas que eu tive com essa professora, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, não teria absorvido tanto conhecimento e não teria tido também tantos aprendizados do mundo, sobre a vida, sobre carreiras profissionais. Não teria tido nenhuma dessas experiências que eu pude desfrutar de ter. Então, gente, o Emanuel está na turma em Miita, do Pêndice, aqui na Tijuca. Então, assim, um potencial cognitivo enorme. O primeiro projeto que ele passou, então ele passou em 2 projetos sociais. O primeiro projeto, que é o projeto Colibri, que é da aeronáutica, que é um projeto que deveria ser replicado no Brasil inteiro, porque os frutos do Colibri são incríveis. Eu fui na formatura da EBICAR do Ricardo e tinha um monte de colibri lá.
Então, alunos que estão na escola pública, que têm sonhos de passar por um concurso militar e os pais não têm condições de pagar curso, e a aeronáutica dá esse preparatório que é incrível, que não é só o preparatório conteúdo, né? Sim. Mas essa experiência de vida, né? Essa coisa maravilhosa que é dado lá. Depois disso, Emanuel, no 9º ano, teve as aprovações dele no concurso também, né? Em vários concursos, e no projeto Smart, no Bolsa Talento, que é o que ele está agora com a bolsa no PENS. Manuel, fala pra gente um pouco sobre o Colibri e sobre essa oportunidade do Smart. Conta pra gente sobre esse projeto, para as crianças verem assim, que existem projetos maravilhosos que apoiam alunos de escola pública. E fala um pouco sobre o Colibri e depois sobre sua aprovação no Smart Online. No Smart Online não, na Bolsa Talento. Então, primeiramente, o Colibri, ele não é um programa impossível. Muitos alunos têm essa visão de que é um programa impossível. Eu tinha uma visão que era muito difícil e que eu não conseguiria. Ele é um programa que ele vai buscar alunos que se esforçam e que têm uma mentalidade diferente da maioria. Agora, o Colibri ele está contando com metade das vagas para público feminino, antes não tinha. Sim, agora ele é masculino e feminino. Maravilhoso. Então, as meninas agora podem. Todo mundo. Isso aí. E, o mais importante é que todo mundo consegue passar naquela prova se você se esforçar um pouquinho mais. Entende? É só você fazer tudo que o professor passa, às vezes buscar um conteúdo a mais, pesquisa em sites. Hoje o acesso à internet é uma coisa que está um pouco mais facilitado que antigamente. Antigamente não era tão fácil. Sim. Por mais que hoje em dia muitas pessoas ainda não tenham um acesso muito, como posso dizer, um acesso adequado, que seria o ideal para a evolução da educação aqui no Brasil, mas a gente ainda pode correr atrás de bibliotecas públicas e etc. para a gente tentar pesquisar e se informar desses projetos. Porque o projeto Colibri, eu lembro que no final dele eu ganhei bolsa para 4 instituições, contando com o Smart, e eu pude escolher, né? Aí eu escolhi o Smart porque eu tive uma pequena influência da professora, né? Uma pequena influência. Uma pequena, grande, muita influência. E aí eu entrei pro colégio parceiro, que no caso foi o PENS, e pelo Smart eu tive como posso dizer, o Smart ele é um programa que ele vai dar bolsas em escolas de elite para alunos esforçados que buscam sempre sair acima da média, e ele vai dar bolsas para esses alunos e para escolas que têm um porte, como posso dizer, uma estrutura, que vão conseguir aflorar esse conhecimento deles, entende? Esse potencial, né? Esse potencial latente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Manuel. Esse diferente, porque você continuou na escola pública, né? Você teve que sair da FATEC porque é integral, e aí você foi para uma escola do município, próximo do Colibri na época, né? E como é que foi essa preparação, essa diferença de conteúdo lá, que agora você não está em 2 escolas, agora você está no ensino médio direto, e especialmente na turma IME, que é a turma do pesadão, do conteúdo pesadão. Isso, é a elite da elite, né? Mas assim, essa estrutura veio lá no 8º ano, né? E assim, o que você pode dizer dessa diferença de conteúdo e de estrutura cognitiva? Foi passado no Colibri para a escola pública, é isso que você não quer dizer? Isso. Então, a diferença, não tem muita... É como se eu comparasse um buraco com um abismo, entendeu? Não dá, é muito diferente, entende? É uma complementação que é muito necessária, porque para uma prova de EPICAR, de colégio naval, uma prova também do Smart, para entrar no Smart, o aluno que ele só fez aquele básico da escola municipal, ele não vai conseguir competir com um cara que veio de um outro colégio particular bom.
Entendi. Então, aí a gente vai vendo pontos que tem que ser melhorado na educação brasileira. É uma construção que, obviamente, não vai ser melhorada do dia para a noite, mas a gente tem que ir acertando esses pontos o mais breve possível. Né? E aí, a suplementação que foi dada para você na escola, que essa preparação que eu te dei antes para você fazer essa prova, faz a diferença? Então, assim, ter a suplementação dentro da escola pública para te preparar para isso que você falou. O aluno da escola particular e uma criança que está num curso preparatório, ela tem uma preparação que o aluno da escola pública não tem, com o conteúdo mínimo, e que ele se satisfaz ali com o conteúdo mínimo achando que está bom, né? E o professor às vezes não consegue avançar. Então, ter uma suplementação dentro da escola pública para essas crianças, o que você acha? Qual é essa importância? Seria uma das coisas que você falou que é uma melhoria necessária? Na minha opinião, o que acontece? A senhora foi um tipo de empreendedor, só que pró-mundo, né? Porque a senhora colocou suas energias, que eu saiba, não era remunerado as horas que a senhora ficou até tarde ensinando para mim, pro meu colega lá. E, querendo ou não, vai ser um retorno para as futuras gerações brasileiras. Né? Então, na minha opinião, a criação desses projetos é extremamente necessária, porque vai influenciar demais. Por exemplo, eu não tinha conhecimento de Olimpíadas de Informática, UBI, não tinha conhecimento da UBA, não tinha conhecimento de várias outras Olimpíadas que eu fui conhecer com a senhora. Então, a criação de projetos que vai abrir, literalmente, seus horizontes, é essencial. Se todas as escolas tivessem uma professora Kátia, seria completamente diferente a educação aqui no Brasil. Ai, obrigada. Daqui a pouco você chora. Mas vamos lá. E o Smart agora, nesse apoio que você tem, porque assim, o Emanuel, ele começou, ele falou, né, que ele escolheu o Smart, influência da professora, né, porque eu vi o potencial dele e eu vi assim, que ele podia chegar onde ele está aí, nessa turma aí no ITA, e eu assim, potencial muito grande. E ele começou num vestibular, numa turma normal de ensino médio, né? Ensino médio básico, e começou a desmotivar. Né? E aí, professora, eu não estou gostando, estou achando muito desanimador e tal. E o medo de ir para a turma IME, que na turma IME seria puxado demais. Né? E aí eu falei, bom, o problema é que o puxado de menos está te desmotivando. Né? Então, às vezes, cada estudante tem um perfil, né? E ele agora está na turma IME, como é que é como é que é esse ensino, como é que se... E quanto à matemática, e aí você tinha me falado, quando a gente veio para cá, você estava falando, desse teu desenvolvimento aqui, ter sido estimulado lá quando você era pequenininho, conta aí, lá na escola. A turma IME é uma turma realmente bem diferente. Você, para entrar lá, não basta, como diriam os próprios professores, você entra lá achando que é bom em matemática. No primeiro mês você vê que a curva não é lá em cima, a curva é muito lá embaixo, então é complicado. Mas é uma turma que se destaca bastante pelas exatas, não deixa de valer também pela redação. É uma turma que tem um preparo para a redação muito bom, né, por conta que a redação do ITA é uma redação muito difícil, mas é uma turma que tem um diferencial muito grande no raciocínio lógico e matemático. Né? E a matemática, na minha opinião, entre matemática, física e química, né, eu tenho essa opinião que puxa um pouco o saco. Ela é a mais importante. Por quê? Na minha opinião, raciocínio lógico, você consegue resolver tudo com raciocínio lógico. Física, tu consegue resolver as coisas completamente por física. Claro, você vai ter que ter o conhecimento da matéria, mas você consegue entender que, peso caiu, porque tem força-peso, gravidade, etc. Entende? Então você vai seguindo o raciocínio lógico aí, já sai da... E a matemática, não tem como fazer isso sem fórmula, né? Entende? Então, e como foi dito anteriormente aqui, algumas coisas que
eu estudei muito no meu passado com a professora Kátia nas aulas de preparação olímpica e interferiram nos meus resultados hoje, na turma IMITA e até antes, né? Quando eu estava no Colibri também, eu tinha muita facilidade em questões de análise combinatória, probabilidade, porcentagem. Porcentagem eu acho legal, entendeu? Porque lá no início, quando eu era bem menor, teve uma professora que me ajudou. Entende? Todas essas escolas, se todas as escolas tivessem um projeto que pega os alunos, dá a base direitinho, busca entender a necessidade de cada aluno, para que realmente haja, tipo, como posso dizer, uma igualdade quando chegar lá num concurso maior, faria totalmente um diferencial. É isso, Emanuel, que eu falo, assim, é como se você estivesse numa disputa de tabuleiro, né? E a largada é aqui, aí você fala, você é aluno de escola pública, 10 casas atrás, né? Você só vai, as minorias, que na verdade são a maioria, se você milhões de estudantes que estão na escola pública, que é o filho do povo brasileiro que está na escola pública, e uma minoria está nas escolas particulares. No assim, Brasil é invertido, a minoria é aqui, ó, é a escola pública. Não, falei errado. A maioria é a escola pública, tudo invertido. E a minoria é particular, porque, tipo, aqui no Brasil, eu estava vendo a pesquisa, né, 1% tem renda acima de 20 mil, aí é de 4 a 3%, sei lá, e tinha renda, tipo, de 15 mil pra cima e tal. Aí tu vai ver, papo de, sei lá, 80% tem a renda de menos de 2 salários mínimos. Mas é isso, a minoria que é a maioria. Exatamente. Ela tá ali na largada, ali, sempre atrás. Então, assim, o projeto Colibri, quanto o projeto Smart, o projeto Alicerce, eles mostram exatamente isso, que ele vai lá na escola pública, né? Pega essas crianças e dá 2 anos de preparatório, de suplementação, para que esse estudante no 9º ano esteja aqui na largada com todo mundo. Então, essa suplementação que o Smart dá, que o Colibri dá dentro da escola pública, faria com que esses potenciais que estão lá dentro não precisariam sair dela para ter suplementação lá fora. Né? Que você teve a suplementação dentro para te preparar para conquistar uma bolsa fora. Né? Então, assim, o quanto isso é importante, né? Você já falou. E outra coisa que eu queria te perguntar, questão dos jogos, né? Que assim, você era louco pelo cubo mágico, queria que eu te ensinasse o cubo mágico. Então, assim, o quanto os jogos, as aulas lúdicas, o jogo na sala de aula, aquelas atividades todas que a gente fazia no UNEP, que eu levava, os jogos lúdicos, como é que isso interferiu na sua motivação matemática? Na verdade, os jogos me fez entender muitas coisas. Uma das coisas mais importantes que eu consegui aprender, né, é que você entender é melhor do que você decorar. Por exemplo, no cubo mágico, hoje, eu tenho dificuldade só na última camada, mas eu aprendi por minha conta própria e também, às vezes, com a senhora me ajudando, até a última camada. Então, por eu ter entendido como era o processo, até hoje, por mais que já, sei lá, tem 5 anos que eu não pego no cubo mágico, ainda sei fazer aquilo ali. Então é diferente. E eu lembro que eu sabia montar tudo porque eu tinha decorado a última camada. Só que se você decora, você esquece, entende? Então tem uma diferença muito grande nesse sentido. E isso daí vai influenciar também, na minha opinião, influencia no seu desenvolvimento acadêmico e também até na matemática. Você vai tendo mais, por exemplo, conforme você vai passando as aulas, se você for acompanhando direito, você vai entender que tal coisa acontece porque tem um motivo específico. Muitas coisas na vida, no caso acadêmico, você vai descobrir geralmente, infelizmente, ou até mesmo por uma questão de dificuldade, talvez, né, na faculdade. Sim. Aqui na IMITA eu descobri um mundo diferente. Aí é que eu descobri o porquê que tal coisa é daquele jeito, o porquê que tal axioma da matemática é daquele jeito. Entende? E essas coisas vão te dando motivação, porque você vai sentindo que você está evoluindo, você não está só
jogando informação lá pra dentro que vai passar a prova, você não vai lembrar mais de nada e a vida vai continuar. Entende? Você está realmente aprendendo e não só decorando as coisas. Algumas coisas você vai ter que, é inevitável, você vai ter que tentar, não conseguiu aprender e tal, dá uma decorada aí. Sim. Não, e eu sempre falo, né? Primeiro você aprende o caminho, né? Aí depois você corta caminho. Primeiro você aprende a andar, depois você aprende a correr, né? Então é isso, essa estrutura, porque o importante é ter essa estrutura lógico-matemática, porque eu busquei dar a vocês a estrutura lógico-matemática. A partir daí a motivação, que eu acho que pra mim é o básico. Você tem uma estrutura lógico-matemática que está motivada, e você vai. E aí essas orientações, você tinha essas orientações como conseguir, que existia bolsa de estudo, que existiam essas escolas, que você como aluno de escola pública teria acesso a essas escolas e passar numa escola, teria condições de passar numa federal, passar numa escola naval, no MEPCAR? Então, eu já conhecia o Colégio Naval, porque era meu sonho, o Colégio Naval e a Escola Naval. Mas eu não tinha, como eu posso te dizer, conhecimento de como eu chegaria até lá. Porque, cá entre nós é um vão muito grande, entende? O conhecimento que é dado, na escola pública até a prova do Colégio Naval é um vão enorme. Então é muito complicado. O projeto Abrindo Horizontes me proporcionou conhecer a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a Olimpíada Brasileira de Informática, e eu conheci o Colibri, conheci o Smart, conheci as outras provas, e eu tive toda uma mentoria que eu tenho até hoje. Eu tô até com uma dúvida aqui sobre. Tô até com uma dúvida aqui. Eu tô com uma dúvida. E graças a Deus eu tive essa mentoria. Foi o diferencial, eu acho, na minha vida acadêmica. Certas coisas a gente só entende depois de muito tempo, igual eu tava falando com a senhora. Meu sonho quando eu era muito pequenininho era estudar no Colégio Pedro II. Fiz a prova, passei, deu erro na minha matrícula, eles perderam. Aí eu fui pra FAETEC, fui pela vida, que eu queria. Aí eu cheguei na FAETEC, conheci a senhora, entrei pra aquele projeto. Se eu tivesse sido Pedro II, eu não estaria aqui hoje. Então eu teria levado uma vida literalmente regradinha lá no Pedro II, mas não teria conhecido outras Olimpíadas, outros projetos, não teria essa preparação que me influenciou demais. Então, são pequenos diferenciais que valem muito. Você falou de Olimpíada, então. Quais foram mesmo que você passou? Que eu já nem lembro. Eu lembro que assim, a gente começou foi o preparatório da OBMEP, né? E aí você fez a OBA. Quais foram as Olimpíadas que você fez? Quantas medalhas você já ganhou? Então, você tem outras bolsas além, né? Tem bolsa do CNPq, né? Tem. O que acontece? Eu fiz muitas Olimpíadas até. Eu fiz OBMEP, mas eu era derrubado na segunda fase. Porque, nervosismo na hora da prova é complicado. A gente falou, segurança. Exatamente. E a UBI também, eu passava em todas as fases, mas era derrubado na última fase. É muito complicado. Mas eu consegui medalha de ouro no Mobfog. Consegui medalha de... Mobfog, né? Mobfog. Eu não sei falar. É Mobfog. Mostra brasileira de foguete. Matemática analfabeta. Brincadeiras à parte, né? Mas eu consegui essa medalha de ouro nessa Olimpíada de foguete. E, ponto interessante dela foi, se lembra, o Alberto, ele tava nervoso, aí ele perdeu, caraca, muito engraçado, era quase meia-noite, ele perdeu o projeto dele, aí eu tive que dar a gente na maior confusão. Foi o foguete virtual, né? Aquele aplicativo do foguete virtual, assisti até. Era muito legal. Maravilhoso. Eu adorei aquilo. Eu também consegui medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Consegui medalha de bronze na ONC agora, né? Olimpíada Nacional de Ciências, pra quem não conhece. Exatamente, esqueci de falar. Consegui medalha também de, se não me engano, prata na Olimpíada de Matemática da FAETEC. Muitos anos atrás. Nem lembro, acho que estava no 7º ano. Consegui medalha de física.
se eu não me engano, foi física e matemática na Boa do Pense, que é uma Olimpíada interna, em todas as escolas elevam. Consegui algumas medalhas aí. Bacana. E isso influenciou o teu engajamento escolar? A conquista dessas medalhas? Confesso que quando eu consegui a de ouro e a de bronze na UBA, me influenciou. Dali pra frente eu comecei, não, é uma obrigação, tem que representar nessa área. Tem que representar. Dali pra frente, não, mas influencia porque você vai vendo que tudo que você tá estudando, se esforçando, tá valendo a pena, porque lá no futuro vai te dar um retorno grande pra caramba. Você começa a ver o retorno através do ganho das medalhas, no caso, né? Porque, pô, é um mérito que você teve. Com certeza, com certeza. E assim, as pessoas desvalorizam muito as Olimpíadas na escola. Então eu sempre usei no projeto tanto as Olimpíadas quanto esses apoios de bolsa de estudos que eu conseguia, que eu conhecia, que eu conseguia encaminhar vocês com o objetivo de motivar vocês e de vocês pudessem desenvolver todo o potencial. Me diz uma coisa, qual é a sua autopercepção quanto estudante? Eu posso dizer, né? Você para mim, nota 10 era pouco, né? Você é nota 1000 como estudante. Então assim, concentração, disciplina, educação, comprometimento. Você sempre foi 10 em tudo isso. Qual a tua autopercepção enquanto estudante? O que você acha que você é como estudante? Que é uma coisa é o professor falando de você, outra coisa é você falando de você. Então, desde quando eu era pequenininho, eu sempre não. Eu tenho a agradecer isso à minha mãe. Ela é uma mulher incrível, ela me deu uma base muito boa, né? Ela sempre foi uma mulher muito esforçada, graças a Deus. E isso daí eu nunca vou ter nada a reclamar dela. Na verdade, sempre ouvi elogios dos meus avós sobre ela, do meu pai mesmo, que ela ia pra faculdade igual uma maluca, lia livro de madrugada, só fazia besteira. Mas, enfim, ela conquistou tudo que ela tem na vida dela por mérito dela, graças a Deus. Eu tive esse exemplo muito bom. Considero muito. É a minha base. É a sua base. E ela me ensinou uma coisa muito boa desde pequeno, né? Que é trabalhe primeiro, brinque depois. Eu falei errado. Quase que eu falei errado. Enfim, ela me ensinou sempre a trabalhar primeiro, a estudar primeiro e brincar, né? Fazer o que eu queria depois. Desde pequeno, então eu já tive essa percepção de disciplina desde então. Mas um ponto interessante que eu gosto muito de falar foi a disciplina que o Colibri me deu, né? Porque, é um diferencial muito grande passar pelas coisas que eu passei lá dentro. Eu fiquei até o final do curso, então consegui depois de um tempo, porque minha dificuldade era sempre em inglês, ser aprovado no simulado, eu sempre muito bom em matemática e português, mas em inglês era complicado para mim. Aí depois eu consegui, me destacar, era sempre, eu chegava terceiro lugar nos simulados e tal, então eu consegui ter um destaque muito bom, mas isso daí é através da disciplina que eu ganhei lá dentro. Porque quando eu cheguei lá dentro, eu descobri uma frase de um professor que deu aula para minha mãe, Sargento Alexandre, e ele sempre falou uma frase muito, muito boa, que era: e não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Essa frase é perfeita, entende? Eu gosto pra caraca dela. E eu desenvolvi uma disciplina muito boa lá dentro. Essa disciplina me acompanha até hoje, não imito, acordar cedo todo dia pra estudar. Ter também, não dá pra eu me comparar com um outro aluno que tá há 4 anos seguidos lá. Consequentemente, ele vai ter um conhecimento, uma base melhor do que a minha. Não melhor, mas maior, entende? Sim. Então, a disciplina... Não dá pra se comparar com ninguém. Exatamente. Nunca se compara com ninguém. E também, uma coisa muito importante que eles ensinam lá dentro, que eu acho muito importante, é a disciplina consciente. Por mais que não esteja ninguém olhando, não é um motivo para você fazer besteira. Entende? Independentemente de onde você estiver. Você não pode ter atitudes que, são, como posso dizer, antiéticas, antimorais. Mas isso você já tinha desde pequeno,
Isso daí. A gente lembra disso, a Vânia sempre comenta, né? De você cuidando dos colegas, da sua ética com os colegas na escola, já desde o 6º ano, né? Então, assim, só ajudou. Me diz uma coisa, eu acabei, desculpa, te cortei, que eu fui falar exatamente isso, já ia te puxar outro assunto. Essas experiências positivas, assim, você está numa turma ITA, então a gente fala em áreas STEM, então, assim, de ciência, tecnologia, engenharia, arte, matemática, então essa parte mais de tecnologia e de matemática é uma coisa que te atrai ou não, assim, o que isso representa para você, essa tua base matemática. Agora você está com essas opções na sua mão de poder ser o que quiser, estando sendo preparado para a turma no vestibular mais difícil do Brasil, né? Então, assim, eu sempre falei isso, né? Você se prepara para tirar 10, que se tu errar, tira 9, 8, tá por ali, 9,5, tá por ali. Então, você está se preparando para o mais difícil e para ser o que quiser, né? Então, assim, vai abrir um leque para você. Então, assim, quando você acha que é importante a matemática para que os estudantes tenham esse leque de opções em áreas STEM? Então, eu acho muito importante, eu gosto de um conceito que... Eu gosto muito de ler livro. Então, independentemente do cérebro de exato, eu gosto muito de ler livro Marciano Gerais também. Você falou de literatura brasileira, que você está se empolgando agora e conheceu. Pô, é legal, é bacana. Conhecer também, na literatura brasileira, na verdade, você conhece muita parte, na minha opinião, da verdadeira história do seu país, porque, né, é contada pelos autores que vivenciaram aquilo naquela época. Fantástico. Entende? Então, é muito importante ter esses conhecimentos também. Né? Mas, enfim, como eu estava dizendo, que eu estou tentando lembrar da importância dessa estrutura lógico-matemática para escolhas, para opções e para... Mas, a matemática... eu lembrei o que eu ia falar. Segundo eu li no livro, eu acredito, eu entendi o conceito daquilo, a matemática é muito importante, no sentido de que, pra gente que está aqui no Brasil, né, pra maioria de todo mundo que quer ficar aqui no Brasil, o que a gente pensa? Para passar num concurso, a gente tem algumas matérias que são lei, você tem que estudá-las. E, na minha opinião, elas deveriam ser reforçadas desde pequeno como base nas escolas. Quais são essas matérias? Português e matemática. Isso é cobrado em tudo, né? Então, se você tem uma boa base em matemática, se você se esforçou, se você teve oportunidades também, né, dentro da sua realidade, você vai conseguir passar e fazer as coisas que você quer dentro da sua vida. Né? Como eu algumas vezes já cheguei irritado, eu não gosto de função, não gosto até hoje. Assim, sempre falou que, na verdade, não é que eu não gosto, é que me ensinaram errado. Entendeu? É tudo a forma que é apresentada a matéria para a pessoa. Até hoje estou procurando alguém para me apresentar. Não, vou ter que te dar uma aula de função, né? Não, mas brincadeiras à parte, é muito importante. A matemática, ela... Se você fizer dela, né, a sua amiga, digamos assim, você vai conseguir ter muitas oportunidades. Porque o aluno que tem um desempenho muito bom na matemática, ele consegue, não muito bom, mas aquele aluno que é esforçado, que tem um desempenho bom, ele vai conseguir ter um raciocínio lógico para português, para as outras matérias, que vai deixar ele à frente de todo mundo, entende? É um diferencial. Sim. Então, agora já sabe que eu estudei neurociência aplicada à aprendizagem, né? Então, assim, aqui a gente sempre vai trabalhar também com essa questão de neurociência. E aí, como você falou, bacana, português e matemática é importante. Por quê? Porque são estruturantes da cognição humana. Como que você pensa? Seu pensamento é linguístico. Exatamente. Né? E a matemática é um código, ela é uma linguagem. E ela é uma linguagem que, se você não codifica aquele código, você não entende significado, você não consegue raciocinar sobre ela. Como você falou da porcentagem, né? A gente diz que a tua bateria está em 10%, você já codificou. Ih, tá acabando, tô com pouco. Alguma coisa tá errada. Né? Então, porque você Mas aí codifica... usa aquele sistema do quartel. Quando esgota, tem mais 30%. Brincadeira. Mas é isso. Então, assim, a linguagem, elas são estruturantes da cognição. Você consegue... Você se comunica com você mentalmente, né? Então, é o pensamento generalizante, é o linguístico.
e a gente está se comunicando aqui, né, com todo mundo através da linguagem. E a matemática é uma linguagem. E é uma linguagem, ela tem uma linguagem própria, ela se comunica com o outro e a gente comunica com a natureza. Você deu o exemplo da física, né? Então a tradução é matemática. A matemática está, sei lá, não sei se é uma viagem agora da minha cabeça, ela está na construção da língua em si. Quando tu está aprendendo a língua, né? Sei lá, F mais E. Combinação, exatamente. A Carla fez uma Olimpíada de Linguística, e aí quando ela chegou aí, a Carla falou, mãe, aquilo ali era lógica. Então, assim, é lógica, é uma estrutura lógica. Então, assim, é extremamente importante. Agora, me diz uma coisa, Manuel. Às vezes o jovem, ele não vê significado na escola, ele não vê significado no conteúdo, ele não tem alvo, não tem meta, não tem objetivo. Então, fica difícil ter motivação para aprender e para estudar. Você não acredita que o estudo serve para nada? Ou estudar para quê? Né? Não vai servir? Então, assim, o que você diria para os jovens sobre a importância de metas, alvos e objetivos e o quanto você acha que ter uma meta, ter um alvo, ter um objetivo é importante para a motivação para aprender? Eu vou responder todas as perguntas, mas só, né, ressaltar um ponto que, ultimamente, os jovens, eles deixaram, na minha opinião, muita parte de acreditar, no valor da educação. Assim, a rapaziada acha que, a faculdade não vai te realizar e tal, porque agora, né, com os projetos, né, de, sei lá, marketing, dropshipping, esses outros mercados, que não necessariamente são ruins, né, eles são bons, são mais oportunidades de trabalho, só que todo mundo acha que agora, a faculdade não. Eu quero ficar rico, eu quero isso daí. Então, acha que a educação não é importante. O ter é mais importante do que o ser. Sendo que, para pensar, se você quer realmente mudar a sua estrutura, como, eu não sei quem foi o autor que falou isso, eu leio as coisas nos livros, eu vou esquecendo, mas eu não esqueço o conteúdo, eu esqueço do autor. Pelo menos é isso. Mas, cara, se você quer mudar, né, a sua estrutura, primeiro você tem que começar por você mesmo, pela educação. É isso. Entende? A educação, ela move um país inteiro. Você consegue destruir um país inteiro através da educação ou construir um país inteiro. Exatamente. Entende? Então, o conhecimento, o investimento na educação, ele é primordial. Para você ter um melhor desempenho, né, dos alunos, nesse âmbito aí, deles estarem desmotivados, na minha opinião, a criação de projetos que vai incluir esses alunos é muito importante, porque para pensar, se você, né, tem dificuldade para estudar em casa, não tem um ambiente favorável, você não estuda em casa por causa disso, você chega na escola, faz uma prova, tira uma nota ruim e vai, próximo bimestre, tira outra nota ruim. Beleza, e assim por diante. E qual é o incentivo que você tem para melhorar, para sair daquela situação? Eu sei, tem muita gente vai chegar e falar, só de você estar no estágio ruim já é para você estar motivado a melhorar. Então, mas não é assim que funciona para todo mundo, entende? Cada um tem as suas limitações e seus pontos fortes. Inclusive, na minha opinião, criação de metas, objetivos e hábitos é extremamente importante. Ter hábitos produtivos. Falar de hábitos. Tem um livro que eu li, eu gosto muito, O Poder do Hábito. Eu li também, maravilhoso. Ele é sensacional. Você tem que aprender essas pequenas, grandes coisas, elas influenciam demais no seu resultado. Eu amei, eu anotei um monte de coisas, não, até com o projeto. Fazendo o livro. Antes eu tinha pena de anotar, agora eu anoto. Não, eu rabisco tudo. Eu comprei um leitor de livro, então assim, no leitor de livro eu tô anotando tudo lá. Mas uma coisa que você falou, e eu sempre tive isso na minha vida, e eu acho que você já ouviu eu falar sobre isso, que eu não sabia onde queria chegar. Mas eu sabia. Eu sei onde eu não quero chegar. Eu queria sair. Exatamente isso. Eu tô meio perdido, tô na Emita, não sei muito bem qual engenharia, pra onde que eu vou ir. Que eu vou ir foi muito feio, me desculpa,
Meu Deus, É normal. não sei pra onde irei. Normal. Vou ir, foi deu até vergonha agora. Aí depois isso que é bom, estamos falando, mas está fluindo. Natural. Mas eu não sei. Eu gosto muito de economia, gosto muito de outras áreas da tecnologia também. Dá pra ver, né, que é tudo puxado pra exatas. Olha lá, olha lá. Mas eu sei onde eu não quero estar, né? Sim. Então é uma percepção muito boa que as pessoas geralmente que começam a se empolgar, buscar algo novo, elas sempre têm essa percepção. Mas voltando ao ponto que a senhora tinha perguntado sobre metas, para mim, objetivo lá em cima. O que você vai fazer para chegar nesses objetivos? É isso aí. Você vai traçar metas. A meta, igual eu sou mentorado. Sou mentorado. Meu mentor é um professor que eu tenho lá no Pense Cláudio Gustavo, respeito demais, medalhista brasileiro e etc. Bacana. Mas ele fala sempre uma coisa, pode falar. Não, é pelo Smart ou... Não, Mentoria Pense. pelo Pense? Bacana. E ele sempre fala uma coisa, tenha metas alcançáveis. Por exemplo, Isso. tirei... Na IMITA é o que mais tem. O maluco tirou 0.2 em física. Aí ele olha e fala, podia ter tirado 8. Assim, por mais que ele poderia ter sabia algumas outras coisas e ficou nervoso, 8 ele não ia tirar. Vamos lá, sendo lógico, né? Francamente. Mas, por exemplo, ter metas alcançáveis. Tirei 2 nesse simulado, no próximo simulado eu quero tirar, sei lá, 3,5 no mínimo, entendeu? Tirou 4, aí ainda tá achando pouco. De 2 para 4, tu evolui 100%. Exatamente. Entendeu? Isso que eu ia Progresso falar. ótimo. É isso. As pessoas elas não têm essa percepção. Isso. Entende? E elas acabam se colocando para baixo, se rebaixando. O que não Foca pode acontecer. No negativo, não Exatamente. no positivo, não na melhora. Foca no processo. As pequenas Isso. coisas, elas vão fazer um resultado muito grande. Eu caí nesse detalhe. Tava em aula, aí o professor tinha falado uma coisa na aula passada, ele tinha passado uma questão de desafio. Eu consegui resolver a questão em menos de 10 segundos. Que eu olhei e usei um macete. Na prova objetiva tu pode fazer, na discussão tu não pode. Mas aí ele foi, parabenizou e tal, aí eu olhei e falei, parece até que eu passei no Rita. Aí ele olhou pra mim, cara, que mentalidade é essa? Agora acontece. Tu tá distraída, eu tô pedindo pra tu passar. Eu tô vendo que ela tá dando algumas coisas aí, e ela não passa, ela não deixou o negócio. Vamos lá. Agora vai ter que cortar esse pedaço. Agora vai ter que cortar. Eu volto de onde? Boa pergunta. Pensa aí. Eu tava falando sobre o... Falou que fez aquele questão de desafio, mais 10 segundos, parecendo que eu passei no Rita. Não, eu tava tentando pegar um ponto antes desse, pra eu não entrar nele. Agora parte desse, não. Então... Tá. Você tava falando do... Que tipo, de 2 para Que usou 4 tu aumentou macete, na prova de início não 100%. pode fazer. O antes. Só vamos disso. fazer de conta que eu te cortei Não, eu lembrei. Lembrou? Vai. Enfim, como tava dizendo, né? Eu caí até no que eu acabei de falar sobre não reconhecer as próprias conquistas, né? O professor passou uma questão lá que não era difícil, mas também não era fácil, era uma questão intermediária. Mas eu consegui resolver, muito rápido. Aí ele foi, parabenizou e tal. Aí eu fui e falei, parece até que eu passei no Rita, né? Algo bravo. Aí ele foi, me corrigiu e tal, que não era pra eu pensar assim, porque chega na prova objetiva do ITA e eu consigo fazer aquela questão naquela velocidade, eu ganhei 4, 5 minutos a prova inteira. Então, querendo ou não, é uma conquista. É uma vitória. E são essas pequenas conquistas que vai, te realizando. Enfim, brevemente, rápido. Pra mim as metas são, os objetivos, quero passar no IME. Beleza, tem isso como objetivo. Então, para eu alcançar esse objetivo, vou colocar uma meta, né? Eu tenho que tirar, sei lá, acima de 4 em todos os simulados. Coincidência, não que eu tenha feito isso. E aí, eu ainda acredito em outra divisão. Além da meta, na minha opinião, tem que ter a tarefa. O que você vai fazer para alcançar a meta? Porque a meta é para alcançar o objetivo. É isso. Então, a tarefa. Perfeito. E você tem que colocar as coisas que você alcance. Eu tinha muito esse problema.
colocar pra fazer 150 questões de matemática no dia. Impossível. E, pô, não dá, entende? Aí gera essa frustração. É, na verdade, na minha opinião, você tem que colocar uma meta, pô, sabe que você consegue 100? Sei lá, coloca no 90, tipo assim. Exato. E quando chegar no 90, pô, chegou lá, tu vai parar? Não. Ainda dá? Continua, entende? Porque assim tu vai, eu acho, na minha opinião, tu vai se incentivando, na minha opinião. É exatamente isso. É essa motivação que ter uma meta, ter algo, ter um objetivo, influencia na questão da motivação. E é extremamente importante. E aí, Emanuel, você está aqui no quadro de heróis da escola pública, né? O que você acha, assim, da importância dos jovens ter exemplos? Porque o que você falou, a meta é alcançável. Então, se eu imagino assim, cara, eu sou um menino da escola pública, uma menina da escola pública, meus pais não têm condições de pagar cursinho para mim, e eu nunca vou conseguir isso, né? E aí ele vê que um aluno da escola pública conseguiu, chegou lá, e é um exemplo, ele se inspira, né, em você, e com certeza você já é um menino inspirador, a sua história é inspiradora, você é um exemplo. E o quanto você acha que é importante ter exemplos positivos na sociedade para a melhoria da educação, para que os jovens tenham, assim, a sociedade está tão cheia de mais exemplos, né? Ter bons exemplos. Complicado. Na atualidade, na sociedade contemporânea, tá uma coisa complicada. Mas enfim, eu vou falar brevemente sobre isso, né? Eu acho, e agora, agora eu vou vender meu peixe. Vou fechar o saco do Smart. Tem uma das vertentes dele, um dos princípios, eu esqueci. Enfim, eles dizem que os bons exemplos trazem efeito multiplicador. Essa frase, esse pilar dele, né, eu acho que ele é muito importante, porque, por exemplo, eu queria ir pro ITA, eu queria ir pro ITA porque eu conheci a história de um astronauta chamado Marcos Pontes. O Marcos Pontes é maravilhoso, né? Foi pra Nosso AFA, ministro. foi pro ITA e... Ex-ministro, né? E ele foi o primeiro e único até agora astronauta brasileiro que foi para a NASA. Sim, sim. Então, eu me inspirava muito nele. Agora, tipo, eu não tenho total certeza ainda quero essa carreira pra minha vida. Mas, querendo ou não, foi um exemplo de um profissional que deu certo e que eu segui até então para entrar na turma Emita. Foi uma das minhas motivações. Legal, legal. Então, os exemplos, eles, pô, você vê, chegou alguém lá, tu consegue chegar lá também. Se tem alguém lá, tu também consegue. Isso é um Foi fato. possível. Ora. Entende? É princípio matemático. Exatamente. Ou consegue ou não consegue. Se tem alguém, tu consegue também. Exatamente. É possível, foi possível. E, também, relembrando um ponto anterior, vou relembrar rápido para não demorar muito. Que a senhora falou sobre a questão da motivação do jovem brasileiro, sobre os estudos. Vamos relembrar um ponto, né, que deve ser feito. Muitos jovens pegam, por exemplo, um exemplo de um... Por exemplo, eles pegam um exemplo de uma pessoa, pô, braba. Tem um cara, o Super Exatas, né, um canal aí no YouTube, e eu gosto muito dele, ele fala sobre isso. Inclusive é uma reflexão dele que eu vou passar aqui. Por exemplo, você não consegue pegar... Tem um Magnus Klaus, sei lá, um campeão de xadrez aí do mundo. Sim. Eu não sei direito o nome dele. Ele é muito bom. Aí ele chega na hora de jogar o xadrez e ajeita todas as peças. Eu também tenho esse toque, é uma coisa minha, né? Só que ele gasta 1 minuto fazendo isso. Tempo na partida é o que manda, né? E aí todo mundo critica geralmente ele por isso. Mas, né, pô, não adianta o cara que começou xadrez há 1, 2 anos chegar e querer fazer a mesma coisa. Porque aquele método, né, sei lá, vai que a posição da peça influencia muito no psicológico dele. Não vai funcionar pro outro. O que eu tô querendo dizer é que, cara, o método de estudo que uma pessoa usa não vai funcionar pra você igualzinho. Pode funcionar? Pode. É difícil? Pô, é muito difícil. Você tem que entender as suas dificuldades e as suas vantagens. Pra você, por exemplo, tu é o segundo e o cara é o primeiro, o método dele, ele achou um método que encaixou perfeito nele. Você não vai pegar o método dele
para usar contra ele. Você vai pegar um método seu, você tem que se autoconhecer. O que eu tenho de dificuldade, e você vai usar a sua dificuldade, né? Você vai usar a sua dificuldade, ver as suas vantagens, vai balancear para passar na frente dele. É autoconhecimento. É autoconhecimento, não se comparar com o outro. E uma coisa que você falou aí, que também desse exemplo, é que as pessoas olham para o palco e se comparam com aquilo lá que está lá no palco, né? O cara é isso, nossa, Ninguém né? olha para os bastidores. Exatamente isso. E os bastidores? E para chegar lá, como é que foi? Então, assim, eu dou um exemplo. Eu estava montando o cubo mágico no aeroporto e um menininho ficou olhando, pequenininho, acho que devia ter uns 8 anos. E aí eu falei, quer brincar? Aí ele, não. Eu falei, toma, brinca. Não. Aí eu, toma, pode mexer. Aí ele ficou assim, não, mas é que eu não sou bom nisso. É que eu não sou bom nisso. Aí eu falei, mas você já brincou com o cubo mágico? Ele falou, não. Eu falei, como é que você quer ser bom? Uma coisa que você não sabe. É só para brincar, é só para mexer mesmo. Então, assim, essa autocobrança de que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ser igual aquele, e é aquilo que você falou, eu estou na turma IME. Tem cara lá no 3º ano da turma IME. Eu estou no 3º ano do ensino médio. Ou seja, né? No ensino médio. Os caras já terminaram o ensino médio há 3 anos e estão lá. E aí você quer se comparar com eles. Então eles já passaram por ter visto aquilo, já estão revendo aquilo, já estão aprofundando. Então essa cobrança de se comparar com o outro, de querer fazer igual ao outro, e de se comparar com quem está lá no topo, e achando que porque você não está nesse nível, você não é bom, isso é mortal para a motivação. E outra coisa que você falou aí que é muito forte, é o comemore cada vitória. Você evoluiu, eu tirei 1, hoje eu tirei 3, caraca! 200% de Olha aproveitamento. que evolução! Não, mas era para eu ter tirado 7. Então a gente olha, a gente foca sempre no negativo e essa comparação. Isso é extremamente perigoso, né? Em qualquer nível sim, isso é desmotivador. Porque se eu olho, por exemplo, eu vou para academia, né? Eu olho o cara lá, a menina lá, né, com a barriguinha, eu olho para ela, não, minha barriga não vou embora. Então assim, poxa, vai lá ver o quanto ela rala para estar com aquela barriguinha sarada lá, o quanto o menino rala para estar com aquele músculo lá, e quando tá pegando o peso, não tá sorrindo, a cara não é de sorriso, a cara é de dor. Mas é bom aí. Exatamente, então o resultado vem com o processo. Fala aí. Mas você falou de uma situação que me lembrou. Tem uma amiga lá na Imita, e ela veio pra Imita, ela tava falando que não tinha muita esperança de passar e tal. Aí eu, por que, não sei o que, tipo, ela tem muita dificuldade, mas, se ela se esforçar, na minha opinião, todo mundo consegue, entende? Se você se esforçar, fizer direitinho, claro, algumas pessoas têm mais dificuldade, então vai demorar um pouco mais, então tu não tem que ficar se comparando a todo mundo, entendeu? Exato. Mas o professor dela, uma coisa que eu acho que não, tipo, as pessoas deveriam refletir mais e, como eu posso te dizer, estudar mais sobre comunicação. Quando você é um professor, a senhora vai me entender bem, porque a senhora, na minha opinião, é a melhor que eu já tive. Obrigada. Então, quando você é um professor, você não vai fazer uma crítica, porque, eu gosto muito de ler livros sobre relacionamentos, né? Relacionamentos que eu falo estudar comportamento, postura corporal e tal. E a pior forma para você tentar ensinar alguém é através das críticas, porque crítica, a pessoa vai tentar justificar o porquê que ela fez aquilo, e ela não vai tentar buscar um caminho para melhorar. Ela recebe como culpa e quer dar desculpa. Ela vai. A melhor forma para você ensinar muito. é a forma que a senhora me ensinou. Tá com dificuldade? Chega do lado, ensina como é que faz. Não chega, começa a criticar, começa a querer que o aluno crie o próprio caminho lá, como se ele fosse um gênio. Entende? O professor dela chegou pra ela e falou que ela nunca conseguiria passar no INE. Ai, gente, isso é morte cognitiva. Você mata a que pessoa. acontece? É morte motivacional, né? Exatamente. O
que acontece? Pô, aí tu parou pra Ah, pensar, sim. o aluno já não teve incentivo. O professor chega e fala isso pra ele, como é que fica a questão emocional e a motivação dele? Consegue entender? Sim, Então, com pra mim, certeza. essa parte de estudo sobre, sei lá, comportamento e etc., deve, eu não sei como é que funciona, mas deve ter na grade horária da... Por exemplo, quando você... Não sei se é o que acontece, mas na minha opinião deveria ter, porque para não acontecer casos como esse. Porque, pô, querendo ou não, desculpe falar, não foi tipo, o cara, ele saiu totalmente assim, não foi profissional na área dele. Exemplos a gente tem um monte, né? Assim, até não uma turma imita mesmo, uma aluna no primeiro ano lá empolgadinha, não estava na turma oficial, na turma. A turma especial. Ah, tá. Estava na outra turma e a aluna falou assim, a gente vai passar, né, professor? A professora, virou 4. Não precisa mais nada, precisa mais nada. Aí confirmou. Extremamente motivador, tipo, você não tá na turma especial, você acha que vai passar? Então, assim, ele precisou dizer, ele só precisou fazer olhar pra cara dela e virar as costas. Então, assim, bom você ter entrado aí nesse ponto, para falar assim, o quanto é importante esse apoio na escola, do professor. Eu sempre falo isso, não é tá errado, ainda não tá certo. Né? O tá errado te bloqueia e o ainda não tá certo te dá um ânimo de buscar o mais. E outra coisa que você falou assim também da sua mãe, né? Esse apoio da escola, do professor apoiando, dando aquela força, e a família dando aquela força, o quanto isso é importante e foi importante para você, está sendo importante para você, né? E o que você pode dizer para os pais, né? Para os professores, eu acho que você já mandou o recado, né? Se possível, não criticar os alunos desse jeito. Exatamente. É ótimo. Né? E essa importância dessa estrutura, do professor apoiar e a família. Bom, na minha opinião, o apoio familiar ele faz muita diferença. A minha mãe ela tem uma frase que bate muito na minha cabeça, essa frase, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer as coisas, eu faço, às vezes, na maioria das vezes eu faço sozinho, tal, e ela fala que ninguém cresce sozinho. E isso é verdade. Eu não tenho como me desenvolver, drasticamente, tal, melhorar muito e tudo mais, se eu não tenho apoio familiar, entende? Não adianta, tudo bem, eu tive um apoio, né? Entrei pro projeto Abrindo Horizontes e tudo mais, e eu chego em casa e sou desmotivado, e não tenho um apoio familiar. Isso vai influenciar muito no meu emocional. E em diversas outras áreas da minha vida, porque eu também não vou conseguir estudar direito em casa, assim, entende? Então é muito complicado. O apoio familiar ele é essencial, na minha opinião. Não é obviamente tudo, porque o aluno também tem que ter a parte dele, mas ele é muito importante, não deixa de merecer. Obrigada, Emanuel, foi maravilhoso estar com você. Estou com a cartinha que você me deu, que você não lembra. Você falou que não lembra que está aqui. Não, eu não lembrava. Não lembrava. Tô com medo do que tem aí. Coisa mais fofa. Olha só, pessoal, problema. Oi, pessoal. Muito obrigada por sempre estar disponível para me ajudar nas minhas dificuldades. Eu agradeço a Deus por ter conseguido entrar na FATEC, pois foi lá que eu lhe conheci. Eu lembro quando a senhora entrou na sala no 6º ano perguntando quem queria participar da UBMEP. E só eu e o Alberto levantamos a mão, os únicos da turma. Eu mal sabia que isso mudaria minha vida. Não sabia que estava na frente da melhor professora de matemática do mundo. Ai, Jesus. Bom, sempre lembrarei da senhora e quero estar em todas as minhas formaturas, e botar. Até quando eu me tornar um oficial capitão de fragata de nível superior. Será um prazer ter sua presença em todas as minhas formaturas. Obrigado por sempre me ajudar. Isso foi em 2019, né? Aquele menininho, o tiozinho. Coisa mais fofa.
Eu vou estar lá. A senhora, eu já falei pra minha mãe, vaga nas minhas formaturas. Minha mãe, meu pai, professora Kátia, minha avó, meu avô. Assim por diante. É as prioridades, né? Puxa, obrigada. Eu vou estar lá mesmo. Nada. Muito obrigada. Tchau.